vou falar para você e vou mostrar para você de forma bem simples, bem direta e bem rápida, para que você possa entender o quanto é importante a apresentação, quanto é importante a sua aparência para você se tornar um diferencial. E o que você vai realmente mostrar para as pessoas credibilidade e que vai fazer com que a decisão de você ter um sim, isso quer dizer que você vai conseguir captar recursos de pessoa física e pessoa jurídica seja mais positivo. E aí você vem, tá, Débora? Você está falando de aparência, você está falando de resultados, você está falando de captação de recursos. Mas o que que isso tem a ver? Então, antes realmente de você pensar no projeto social, antes de você falar com pessoas, antes de você tentar fazer alguma coisa, o que que acontece com você? Você tem que falar, você tem que agir, você tem que falar pessoalmente com as pessoas. E essa é a questão. Você tem que transmitir o quê? Profissionalismo. Você tem que transmitir o quê? Seriedade. Você tem que transmitir o quê? Credibilidade, confiança. Então, você, como eu gosto de dizer para as pessoas, você é o abre-alas do projeto social. Então, a ideia é, você tem umas redes sociais. Então, as redes sociais, as pessoas conhecem o projeto social através das redes sociais, através de um site. Mas quando você fala com uma pessoa, quando você fala com um empresário, você representa o quê? Você representa a sua organização. Então, quando eu digo para você sobre aparência, eu estou dizendo para você o quê? Que você, aparentemente, quando vai falar com o empresário, ou quando você vai diretamente falar com o comércio local, ou alguém chega na sua organização, você vai falar com essa pessoa, você tem que transmitir o quê? Profissionalismo. E isso como a pessoa vê como? Através da sua imagem. Entendeu a ideia? Então, um patrocinador, ele não vai investir numa pessoa que se veste mal. Ele não vai investir numa pessoa que está descabelada. Ele não vai investir numa pessoa que gagueja. Ele não vai investir quando ele chega numa instituição e vê a instituição toda caindo. Vê falta de computadores. Fala, não, nós temos sim computadores para nossa sala de informática. E chega lá na sala de informática, meia dúzia de computador quebrado. Entendeu? Tudo desorganizado, tudo bagunçado. E essa é a questão, gente. As pessoas não entendem isso. Tudo começa como o visual. É isso aí. O visual faz toda a diferença se você vai ou não conquistar uma pessoa, se você vai ou não conseguir captar recurso para a sua ONG. E se você esquecer disso, se você ignorar isso, isso vai custar muito caro para a sua organização. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pensar, Débora, isso não tem nada a ver, para e pensa. Pensa no seu mundo real, na sua vida. Essa vida mesmo que você tem um trabalho, que você vá para a faculdade, que você pegar ônibus. Para pensar nisso. Olha como as pessoas te olham de rabinho de olho, te olham meio esquisita se você está mal arrumado. Você mesmo, quando alguém chega perto de você, você olha assim e fala, opa, esse aí é meio esquisito, vou me afastar. A gente olha a aparência da pessoa e a gente tem uma interpretação dessa pessoa pela aparência. Então, por que você não entende isso quando você entra no seu projeto social? Quando você vai falar com uma empresa, por que você não repara nisso? Por que você esquece deste ponto? Entendeu a ideia? E aí vem, tá, Débora, tô entendendo. Mas assim, a aparência, ela não é superficial? Ela não é uma coisa que não faz tanta diferença? Gente, a aparência, ela é uma forma de comunicação silenciosa. É isso mesmo. É uma comunicação silenciosa. Não é sobre beleza. E vocês têm que entender isso, não é sobre beleza. Não é você se vestir bem. Mas a ideia é, quando você tem um posicionamento de quando você se veste, quando você faz de uma coisa assim, você se transmite seriedade. Entendeu a ideia? Então, quando você chega para um patrocinador toda descabelada, cara, a pessoa fica assim, opa, meio esquisito. Exemplo que eu vou dar para vocês aqui neste exato momento. Não estou falando mal de ninguém, ok? Eu estou falando da minha realidade, eu estou falando de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu já vi, ok? E aí, acredito que vocês vão sentir um pouquinho aqui para quem trabalha com esse tipo de projeto. Eu conheço uma gestora de projeto social que trabalha com a causa animal. E essa gestora, ela é um amor de pessoa, ela é muito simpática, ela ama a causa, ela vai qualquer momento que precise dela, ela é uma pessoa muito prestativa, ela vê um cachorrinho ali, um gatinho ali, ela vai, ela se vira nos 30 para resolver a questão da causa animal. E aí, gente, eu tô rindo, mas isso é muito sério. Cara, toda vez que eu vejo a pessoa, ela tá descabelada. Toda vez que eu vejo ela tá com aquele tufo de pelo de animal. Toda
toda descabelada, ela usa uma bota plástica, e ela tá com aquela bota plástica. Gente, eu não consigo ver ela de outra forma, porque todos os lugares que eu vou, ela tá daquele jeito. E aí é engraçado que ela fala, Débora, mas eu não tenho, eu tenho um gato dentro de casa, eu cuido de gato dentro de casa, eu tenho 3 gatos em casa, eu tenho 6 cachorro em casa, eu tenho lá o abrigo que tem mais de 20 animais, eu que limpo, eu que lavo, eu que vou atrás, então, tipo, eu já tô pronta, porque se me ligarem agora e fazer alguma coisa, eu já tô pronta para ir. Aí eu falei, cara, mas você não pode estar pronta para ir todos os momentos. Você está num local que você tem que estar bem arrumada. Então, assim, se você vai lá, tem que estar com as suas roupas debaixo de uma bolsa, igual o super-homem. Aí eu fico igual o super-homem, que você abre assim, você sai, bota a tua roupa de gestora de ONG que tem que ir lá tomar conta de tudo. Aí você bota, mas se você está nesse momento aqui, nesse espaço, você tem que estar de gestora de ONG profissional. Você não pode estar com esse coque todo bagunçado, você não pode estar com essa roupa que tem 3 quilos de pelo, e não pode estar com essa sandalinha aí, sandalinha de sempre, com meia dúzia de sujeira. Então, assim, porque isso não dá seriedade para você. E aí ela falou, ai, Débora, mas não consigo, eu consigo. Aí ela foi e falou assim, ai, meu marido já falou isso para mim. A gente foi num casamento, eu estava arrumada, sabe? Mas como tudo, eu tenho que sair correndo, fui correndo para tomando, eu tomei banho correndo, porque eu estava de manhã, eu estava tomando conta dos animais, o casamento foi de tarde, então eu tive que dar comida pro cachorro, tinha que fazer as coisas, e depois eu fui pro casamento, e aí ela me mostrou uma foto do casamento, gente. Ela estava arrumada para o casamento. Mas você via no semblante da pessoa aquele cabelo todo bagunçado. O cabelo ela ter feito um coque qualquer, ela tava com aquela cara branca, sem maquiagem nenhuma, e aquela roupinha com 2 quilos de pelo, que você via, que ela ficou brincando. E meu marido ficava assim na minha roupa, porque eu tenho cachorro, eu tenho gato, então tudo impregna em mim, a pelagem toda dos animais. E aí eu fiquei rindo, eu falei, caraca, tem gente que reclama, mas eu não quero saber, não, eu sou mesmo gestora de ONG mesmo, então eu tomo conta dos animais, eu quero alguém fazer o que eu faço. E aí ela falou isso. E aí esse é um ponto, gente, muito importante. Tipo assim, ela já vestiu a camisa, eu sou gestora de ONG, eu tomo conta dos animais, eu vou lá e pego, e tem que fazer o braçal, eu vou fazer, e pronto, e acabou. Ok, e eu sei que você também faz isso, não tem problema nenhum. Mas a questão toda é, você está assim para um empresário. É você mostrar e falar, gente, eu sou garra. Eu não importa o que eu vá fazer, eu vou fazer mesmo, eu vou levantar a camisa, se não tem quem faça, eu faço. Gente, isso não é legal, não. Desculpa, mas isso não é legal. Você não mostra nada de seriedade no teu trabalho. Sabe por quê? Porque um dos pontos que você tem que entender é que você mostrar para o patrocinador que você tem garra e você faz tudo, não depende de ninguém, é preocupante. Porque quer dizer que se você faltar, as coisas vão ficar ruins do teu lado. Se você faltar, o projeto pode vir a fechar. Então, tipo, não adianta você ter garra. Porque você quer ser vista como? Como a Mulher Maravilha guerreira e que vai estar lutando de frente à batalha lá, mas batalha sozinha? Ou você quer ser a pessoa que é guerreira, mas é guerreira que realmente representa a causa, que realmente quer fazer as coisas, mas tem uma equipe que você está junto com centenas e dezenas de pessoas? Você quer ser martirizada como a heroína solitária? Ou você quer ser vista como, sim, a líder que fez a diferença dentro desse projeto social e que ele vai continuar eternamente, mesmo ela não estando aqui? Entendeu a ideia? E esse é o ponto que eu gosto de falar para vocês. Por isso que eu falo que a aparência, ela faz a diferença. E um erro muito grande, um dos erros, como eu falei, um dos erros é esse. É você falar, cara, eu sou guerreira. Eu faço o que posso, eu vou mesmo, eu não preciso de ninguém para isso. Isso é um erro muito ruim. Como eu disse, se o presidente de uma empresa, se sei lá, um empresário, se um artista que quer apoiar a sua causa, se uma pessoa física, pessoa normal, igual a todo mundo que quer apoiar a sua causa, ela vai olhar e falar que não vou fazer isso, porque esta pessoa não representa um projeto social que é aquela união de pessoas que junto vamos fazer a diferença. É isso aí. Ao mesmo tempo, é aquela visão do cansaço. Sabe que eu sei que você também sente isso. Que você está cansado de fazer as coisas, você está cansado de tirar dinheiro do seu próprio bolso, você está cansado de fazer tudo e mais um pouco, de quando
O voluntário, ele falta, você tem que cobrir aquele voluntário, que você tem uma pessoa no projeto que é responsável para fazer a captação, mas ele não vai ver lá as certificações, então você tem que participar das reuniões. Você tem assistente social que ela não quer participar dos conselhos, que tem que ter inscrição lá no conselho da criança, do conselho do idoso, no conselho lá da assistência, ela fala que não vai. Eu não vou, porque não é minha obrigação sair de dentro do projeto. Eu vou ficar aqui dentro, eu tenho que fazer projeto, eu tenho que ver as famílias, é isso que eu faço. Aí você vai lá e fala, tudo bem, eu participo das reuniões dos conselhos, só que você é a mesma coisa, desculpa, porque nada, porque você não tem conhecimento, você não entende nem o que a pessoa está falando, mas você vai lá, por quê? Porque eu tenho que representar o projeto social. E aí a questão é, você poderia estar pensando outra coisa, mas não, você está ali, na reunião de conselho. E aí vem a ideia, com aquela cara de cansada, daquela cara de exausta, com aquela cara de tipo, o que está acontecendo? Que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, eu estou perdido, não sei onde eu vou, não sei onde eu fico, eu não estou entendendo o que essas pessoas estão falando. Isso é um problema para você. Isso são erros comuns. E eu estou falando a aparência. E aí vem aquela ideia, tipo, a aparência tem poder, mas você também, estou falando da sua apresentação, quando você fala assim, olha, eu tenho que ir lá fazer um pitch para a empresa. Você pode estar lá, não, eu vou, ó, arrumadinha, bonitinho, cabelinho pronto, bonitinho, mas aí você vai apresentar o seu pitch. A sua apresentação lá institucional, falando que você quer aquele recurso daquele empresário. E aí você faz o quê? Você gagueja. Você olha lá na sua apresentação e tá lá assim, ONG X. Ela trabalha com algumas crianças da comunidade, sim. Crianças de 13 a 17 anos, ok? Ele faz atividades culturais e esportivas. E aí, quando a pessoa vai lá ver, cadê o cultural? Não tem uma cultura dentro do projeto social. Tem lá aula de português, pré-vestibular, e tem capoeira, e tem, né? Minto, tem futebol, tem vôlei, tem judô, tem karatê, tem o reforço escolar, tem roda de conversa. E aí tu fala, não, mas eu vou lá atrás desse patrocinador porque eu quero captar recurso para gente por causa da área cultural e ele vai faz parte de projetos culturais e ajuda crianças e adolescentes. E aí você vai lá e aí ele te pergunta, o que você entende sobre cultura? E aí você fala, na verdade eu ainda não tenho nada, eu não fiz nada, mas eu sei que você trabalha com projetos culturais, eu estou pensando seriamente em fazer um projeto direcionado a teatro. E aí o cara fala, é teatro? Uhum. Que legal. E quantas crianças vão ser atendidas nesse projeto de teatro? Por que você resolveu fazer esse projeto de teatro? E a pessoa fala, então, na verdade, eu não tenho certeza. Não, então, a gente quer trabalhar com criança. Aí você começa a gaguejar. E isso é um problema, porque a sua apresentação institucional lá, a sua apresentação, que é seu pitch, você está dizendo que você trabalha com cultura, porém você nunca fez um trabalho cultural, porém você quer participar de um trabalho cultural para esse patrocinador te dar o dinheiro e você nunca fez e você não sabe nem por que você vai fazer isso, você não sabe nem quais crianças você vai atender. Olha só quantas informações. E aí você faz o quê? Fica com aquela cara. Recebi um não. Por que será? Outro ponto que você comete, eu tenho certeza de erro relacionado à apresentação, à aparência, são as redes sociais. Isso mesmo. As suas redes sociais lá que você fala, não, claro, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu tenho YouTube. E tu fala, Deus e o mundo, que você tem todas as redes sociais conhecidas. E aí a pessoa fala, poxa, então vou entrar lá no seu Instagram. E aí quando ele entra no seu Instagram, a última publicação do seu Instagram foi há 2 meses atrás. E aí ele olha, poxa, 2 meses atrás, quem são seus patrocinadores? Aí você fala, não tenho patrocinador nenhum, não. Ah, tá. Mas por que só está 2 meses atrás? Ah, não, mas eu faço publicações sempre no Stories. E aí ele vai lá clicar no Stories, não tem publicação no Stories, porque o Stories demora. O Stories é 24 horas. E você não teve tempo de botar uma publicação ontem. Porque você estava pensando em fazer a arte para apresentar para esse patrocinador. E aí você fica de cara no chão, porque não tem nada no Stories, você não está 2 meses desatualizada no feed, e aí você fala, sabe como é que é, né? É muito trabalho para fazer. E aí ele olha para sua cara e fala, que bom, então meu dinheiro você não vai ter. Você já pensou nisso? Você já pensou seriamente que olha quanta forma de apresentação que você tem e você está pecando nela?
A aparência do seu projeto social, a sua aparência, a forma como você apresenta a instituição e você, faz com que você tenha ou não recurso na sua ONG. E aí a minha pergunta para você: você sabia disso? Você está ciente disso? Ou simplesmente você vai falar para mim: não, Débora, eu nem sabia disso, disso que você está falando aqui agora.